Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso primeiro Absolar Meet edição Norte. Almoçaram, se alimentaram, comeram a comida da nossa região, gostaram? É delicioso. Espero que todos tenham tido um tempo agradável e proveitoso durante o almoço e também no nosso espaço de exposição e troca de informações. Lembro que temos espaço também para interação. Os banners que estão ali fora, fora daqui do auditório, eles têm QR Code. Aí basta você captar com a câmera do seu celular e abrir, que vai dar num site, que você vai selecionar o painel e preencher o formulário para enviar a sua pergunta aqui no nosso momento de interação. Quem estiver nos acompanhando também de forma remota, clica no link que aparece no player do vídeo. Aí vai abrir diretamente para o mediador da mesa. Sua pergunta vai diretamente para ele. Para darmos início ao nosso segundo painel do dia, eu chamo agora para subir ao palco o coordenador estadual da Absolar no Pará, Daniel Sobrinho. Também convido o superintendente do Banco da Amazônia, Esmar Manfer Dutra do Prado. Bem-vindo. E a gerente-geral do Meu Financiamento Solar, Yasmin Jorge. Obrigada a todos. Agora vamos às mensagens dos nossos patrocinadores. A Eugin Solar apresenta ao mercado nacional toda a solução em produtos necessária para atender aos mais diversos tipos de projetos. Fabricamos e distribuímos painéis, inversores, estruturas e kits solares, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Todos os nossos produtos estão disponíveis através do e-commerce Eugin, televendas ou com nossos consultores especializados. A Eugin é a escolha ideal. Eugin, mais do que você imagina. Aqui na Elsys, acreditamos que ampliar as possibilidades de conexão é um dos grandes motivos de toda a transformação digital que vivemos. E sabemos que nenhuma solução tecnológica vai fazer sentido se não houver por trás uma necessidade humana. Esse é o futuro que queremos ser. Há mais de 30 anos investindo em tecnologia, a Elsys trabalha para oferecer soluções que conectam pessoas e transformam suas vidas. É essa energia que nos move e é através dela que seguimos ampliando nossos horizontes. A chave para a neutralidade de carbono é construir um sistema baseado em uma nova energia. O futuro com energia renovável integra tecnologias digitais aos hardwares para revolucionar a geração, transmissão, distribuição, uso e armazenamento da energia. Nós da Huawei Digital Power, junto com nossos clientes e parceiros, lideramos a digitalização da energia rumo a uma economia de zero carbono. Vamos avançar para transformar. Juntos! Passo a palavra agora ao coordenador estadual da Absolar no Pará, Daniel Sobrinho, que é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal do Pará, especialista em distribuição de energia pela Eletrobras, Universidade Federal da Bahia, e tem também MBA em gestão empresarial pela MGV. Tem 40 anos de experiência no setor elétrico, com diversas gerências nas centrais elétricas do Pará.
foi diretor de operações e comercial na Endicom Engenharia, proprietário da DSE Engenharia, teve participação em entidades profissionais, foi diretor regional da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, conselheiro estadual e diretor do CREA do Pará em diversos mandatos e está no 4º mandato como diretor de energia da Sinduscom. Atualmente é coordenador estadual da Absolar, conselheiro federal, diretor administrativo e chanceler do mérito da Confea, já tendo exercido também a coordenação da Comissão de Assuntos Institucionais do Sistema. Seja bem-vindo, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. A Yasmin já conheço, do Bessolar Meet lá de Goiânia. O Irmã estou conhecendo agora. Mas nós já estivemos, eu junto com o Rodrigo, lá com o presidente do BASA, lá em Belém, né? Muito solícito com a gente. E esse painel, gente, eu acho que é fundamental para o avanço da energia solar em qualquer segmento, né? E como eu falei na abertura de manhã, não sei se todos estavam aqui, eu acho que a questão do financiamento, a maneira como está sendo feito hoje, né? Com a agilidade que está sendo feita hoje, com o prazo de pagamento, taxa de juros, desmistifica aquela questão de ser coisa de rico, como alguns quiseram plantar nas nossas cabeças de todos aí, durante a questão da discussão do PL 5829. Né? Eu sei que o BASA também já tem a sua linha de financiamento, a Yasmin representa aqui o meu financiamento solar. O presidente, quando esteve com a gente, eu acho que você vai colocar um pouco mais, né? Que está criando um mecanismo para agilizar também, né? E tudo isso, eu acho, vai fazer com que todos nós possamos gerar a nossa própria energia, né? Tem uma apresentação breve aqui da Bessolar, que na realidade as estrelas do painel são vocês, né? Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Bessolar, falar um pouquinho da visão da Bessolar sobre financiamento. Em seguida, a palavra vai estar com vocês. Vou levantar para olhar melhor por aqui. Pode passar. Aqui mostra uma pesquisa que foi feita, que mostra a percepção de nós brasileiros em relação à energia solar fotovoltaica. Primeiro é que 90% da nossa população tem o desejo de gerar energia solar. Então, acho que nós já pulamos uma etapa, de alguns anos atrás, que poucas pessoas sabiam o que era energia solar. Hoje em dia, a maioria da população já tem ideia do que seja, né? E 79% dos brasileiros querem instalar, se tiverem oportunidade de ter um financiamento, né? Apesar do preço ter baixado consideravelmente, ainda é um investimento que tem que se fazer, né? Dependendo do seu consumo. Então, o financiamento é fundamental, que várias simulações que são feitas, a pessoa consegue pagar com a sua economia da sua conta. Ou seja, não é uma despesa a mais do que a pessoa vinha, não vai agregar uma despesa a mais. Apenas vai trocar essa despesa por uma despesa que faz uma analogia como se fosse um imóvel, que em vez de você estar pagando aluguel, você vai estar comprando o seu próprio imóvel, né? 85% dos brasileiros apoiam mais investimentos públicos, né? Por isso também está aqui o Irmã, que vai falar um pouco dessa questão do banco público. E 75% das empresas, nós todos que estamos aqui, viemos do financiamento como um grande gargalo. Ou seja, muitos clientes nossos querem fazer, mas esbarram na questão de, às vezes, não ter aquele recurso. Pode passar. E por que as pessoas desejam a questão da energia solar? Primeiro, lógico que reduz a conta, né? Traz mais a liberdade para todos nós de escolher a melhor alternativa. O retorno de investimento, que está 3 a 7 anos. No caso do Pará, eu imagino que aqui no Amazonas seja bem parecido, está em torno de 3, até em alguns casos, até menos de 3, por causa da tarifa de energia na nossa região aqui é muito alta. A garantia dos equipamentos é essa valorização do imóvel, né? Esse dado aqui de 2,7% a 5,4%
Eu já vi algum instituto falar em 6% já. Tá? E só mantendo aqui, uma vez eu fui entrevistado pela Federação de Indústria do Pará sobre essa questão de energia solar, e eu te disse o seguinte, que eu tinha o prazer de trabalhar com isso, que era uma coisa que fazia bem para todo mundo. Né? Faz bem para o empresário, que ganha a sua remuneração, faz bem para quem contrata, que a pessoa vai ter sua geração própria, e faz bem para o meio ambiente também. Então, acho difícil um negócio hoje em dia que consiga fechar esse ciclo aí. Né? Pode passar. E alguns fatores que fazem o Estado ser competitivo. Né? Um excelente recurso solar, o Brasil, de um modo geral, tem esse excelente recurso. Nós aqui na Amazônia, apesar da chuva, que chove muito na nossa região, depois que sai a radiação volta com tudo, né? Como se desse aquela esfriada, como se desse aquela resetada no painel, que a gente brinca. Né? A tarifa é muito cara na nossa região, devido às peculiaridades da região. O Haroldo colocou de manhã aqui aquela foto dos eletricistas trabalhando no meio dos mangues, etc. Tudo isso contribui para o aumento da tarifa. Tem uma legislação estadual favorável, a Bessolar tem trabalhado muito nisso, junto aos governos estaduais. Por exemplo, o Rafael esteve com a gente de manhã também, e nós já estivemos, inclusive, reunidos lá no governo do Estado. A possibilidade de compensação de energia em todo o Estado, praticamente, e acesso, aí sim, e o acesso aos financiamentos competitivos, como já existem esses financiamentos. Tá? Vamos em frente. Aqui uma distribuição aqui de como estão os sistemas, né? A distribuição 77, quase 78% é residencial, o comercial vem logo em seguida, né? O rural também, a gente ainda vê muito pouco ainda investimento em energia solar em indústria e poder público, né? A indústria, principalmente aqui no Amazonas, que tem muito, um distrito industrial, nós temos inclusive inseridos nele agora, nesse momento aqui, tem muita coisa ainda para crescer nesses segmentos aí. Pode passar. Aqui uns exemplos de aplicação de GD, né? Um prédio comercial na Claraboia, um sistema flutuante lá em Sobradinho, pode passar. Outra aplicação na indústria aqui, um condomínio residencial, o estacionamento solar, que tem sendo muito difundido. No estado do Pará, não sei se alguns já foram lá, conhecem, o centro de convenções, lá o hangar centro de convenções, tem um grande estacionamento, uma usina de quase 1 mega em Carpote já. Pode passar. Aplicações rurais, irrigação, pode passar. Questão da agro também. Tem um sistema aqui na Universidade na França, que alguns exemplos de como ela está evoluindo o próprio sistema a nível mundial. Pode passar. Então, qual é a proposta da Bessolar para essa questão de financiamento? Primeiro seria a criação de linhas de financiamento específicas para pessoas físicas e jurídicas, tanto em bancos públicos e privados. O BASA, aqui que o Edmar vai detalhar um pouco mais, até algum tempo só tinha linha para pessoa jurídica. Hoje em dia já tem a linha para pessoa física, com bem menos burocracia. Né? Até a pessoa jurídica parece que também saiu um pouco fora daquele padrão normal, que ele fazer aquele projeto, etc. Né? E as nossas recomendações, no caso da pessoa física, é que o prazo de amortização seja de 8 a 10 anos, né, que isso daria tranquilamente para a pessoa pagar com a sua economia. Né? A carência de pelo menos 1 ano, que é aquele período que consegue fechar um ciclo de faturamento de 1 ano, né, que realmente a pessoa tem todos os seus créditos para bater de maneira uniforme, ter taxas de juros competitivas, os incentivos às pessoas via as cooperativas de crédito, e a valorização dos componentes e equipamentos fabricados no Brasil também. Né?
Alguns bancos têm menos exigência, no caso, né? No caso, os bancos públicos fazem aquela exigência de ter o ponto de conexão aprovado antes da entrada, né? Os privados não fazem essa exigência. Pode passar. A AB Solar, no seu site, tem uma aba aí para quem quiser acessar, que tem todas as opções disponíveis a nível do Brasil. Pode passar. E aqui eu encerro essa minha breve apresentação aqui, porque na realidade só uma introdução, que quem vai dar o show aqui são eles aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Daniel. Agora eu passo a palavra para a superintendente do Banco da Amazônia, Esmar Manfer Dutra do Prado. Esmar é graduado em Direito pela Faculdade Catedral em Boa Vista, Roraima. Advogado, empregado de carreira do Banco da Amazônia há 21 anos e profissional certificado com o CPA 20 pela Ambima. Atuou como gerente-geral de agências por 10 anos e atualmente exerce a função de superintendente do Banco da Amazônia nos estados do Amazonas e também de Roraima, além da função de conselheiro titular do SEBRAE no Amazonas e Roraima e conselheiro suplente do CAS da SUFRAMA. Com a palavra, Esmar. Muito obrigado. Gente, muito boa tarde novamente. Daniel, obrigado pela oportunidade. Dona Yasmin, também prazer conhecê-la, tá? Estou aqui representando o presidente do banco, né? Que era quem a princípio viria aqui para o evento, mas felizmente teve aí um contratempo que impossibilitou sua vinda e me incumbiu aí dessa missão de estar representando. Então, aumentando aí a nossa responsabilidade. Falar então um pouco para vocês aí em relação ao Banco da Amazônia e o que a gente já tem aí, né, para esse segmento de energia. Volta aqui. Então, falando um pouco aqui do banco, a gente sempre começa fazendo esse contexto aqui, né? O Banco da Amazônia é um banco federal, é um banco que esse ano está completando 80 anos de existência. Atualmente a gente tem aqui como a nossa principal missão, né, o desenvolvimento da Amazônia, né, de uma forma sustentável, com crédito e soluções eficazes. Esse de fato é um desafio, né, um banco federal tem, né, Daniel, diversas amarras aí que a gente precisa ter muita criatividade para poder sobrepô-las sem, contudo, ferir nenhum tipo de legislação, né? A gente tem a visão aí de ser o principal banco de desenvolvimento da Amazônia, né? Sendo moderno, colaboradores engajados, resultados sólidos. E os valores, né, estão aqui sempre pautados muito nisso, né? Transparência, meritocracia, ética, a valorização do cliente aqui, a grande importância aí, né, de estar muito próximo aí aos nossos clientes, para poder entender as necessidades, formatar da melhor maneira possível, né, Daniel, com linhas mais específicas, além de responsabilidade, inovação, diversidade e sustentabilidade. O banco tem atuação em todos os estados da região norte, né? O banco ele é o gestor do FNO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento da região norte. Então, nos estados aqui da região norte, a gente operacionaliza principalmente o FNO. A gente tem atuação também nos estados do Mato Grosso e parte do Maranhão, que compõe a Amazônia Ocidental. Nesses estados a gente tem aí outros funds, né, para poder estar atendendo a população. Temos aí quase 3.000 empregados, são 118 agências, 9 superintendências, distribuídos aí por essa região aí que é continental, né?
Um pouco dos números aí para a gente ter uma ideia aí do tamanho aí da relevância do banco na região. Ano após ano a gente vem conseguindo aí atender sempre 100% dos municípios da região norte, que são 450 municípios, isso com crédito de fomento, com crédito do FNO. No ano de 2021, nós aplicamos aí 2,9 bilhões em infraestrutura, e muito desse valor aí no segmento de geração de energia. E um outro número que nos envaidece muito, né? 7,2 bilhões desses 11 bilhões e meio que foram aplicados em 2021 foram em linhas verdes, né? Linhas verdes são as linhas que a gente classifica com pequeno potencial poluidor, trazendo a inovação, trazendo tecnologia no processo produtivo de forma a ter o melhor desempenho, o menor passivo possível para o meio ambiente. Na série histórica também, aí aqui já trazendo aqui no aspecto mais micro, né? Aqui em relação ao Amazonas, a gente vê aí uma curva de elevação bem significativa, né? Nós saímos aí em 2017 de a casa de 150 milhões de reais de aplicação, indo para 2021 aí na casa de 1 bilhão 182 milhões. É um salto bastante expressivo, é um salto que o banco se orgulha muito de mostrar que vem de fato aqui priorizando o nosso estado do Amazonas, trazendo recursos e buscando alternativas para poder, de uma forma efetiva, fazer esse crédito chegar aqui na ponta. Comparação aí desse primeiro trimestre, né, de janeiro a março de 2022 em relação a 2021, a gente vem crescendo também. Primeiro trimestre do ano passado nós aplicamos cerca de 118 milhões, esse primeiro trimestre nós ultrapassamos 125 milhões, um crescimento de aproximadamente 6% comparado com o ano anterior. Indo aqui já mais especificamente aqui para a parte mesmo aí das linhas de crédito, né? A gente vai começar aqui falando aqui primeiro da parte empresarial, era a parte em que o banco iniciou aí a sua formatação de linhas para a parte do atendimento do segmento energético, né? Mas atualmente, como bem mencionado aí pelo Daniel, nós já atendemos, né, não apenas pessoas físicas urbanas, mas também temos linhas específicas para a pessoa física rural, né? É muito comum hoje a gente ver aí, e aí me corrija, Daniel, se eu estiver falando errado, tem os sistemas off-grid, né? Aqueles sistemas que são feitos em si próprio, que não tem ligação direta com a rede. Tem algumas regiões aí que já estão demandando isso, né? Regiões que estão com mais dificuldade aí de chegar, propriamente dita, aí a energia convencional. Então isso se tornou uma demanda importante aí no mercado. Então a gente divide, né, classifica nas micro e pequenas empresas em condições um pouco mais simplificadas, né? Até pela questão da desburocratização para a micro e pequena empresa. Tem também as linhas para as médias e grandes, que aí já tem uma certa exigência a mais, até mesmo pelo porte e pela complexidade dos negócios mais estruturados. A gente, de uma maneira bem sintética, aqui a gente coloca, né, como as linhas, o FNO Amazônia Rural Verde, é o que eu mencionei aí para o segmento agro, que está disponível. O Amazônia Empresarial Verde, e nele está lá, é um subprograma dele, o FNO Energia Verde. O FNO Amazônia Infraestrutura Verde, essa é uma linha já mais direcionada para negócios estruturados, negócios de grande porte, né, para empresas que trabalham aí no fornecimento de energia no mercado aberto, etc. Tem alguns casos também que a gente classifica como FNO CTI, que é Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí tem uns critérios específicos aí para poder conseguir classificar nessa linha. Em linha geral, a linha ela foi desenhada dessa forma, tá? Então, a princípio, todos os produtores rurais, populações tradicionais, né,
Aí são quilombolas, indígenas, silvícolas, etc. São atendidos por essa linha. Os prazos, até 12 anos, podendo chegar até 20 anos em alguns casos de reflorestamento, mas, via de regra, e até pegando aqui uma observação da apresentação do Daniel, eu tenho observado que esses prazos não têm ultrapassado 10 anos, tá? A maior parte tem ficado em torno de 8 anos, e por um motivo bem importante, né? O custo hoje desses equipamentos caiu de uma maneira bastante expressiva, né? E a maior parte dos casos que a gente tem observado aí, não mais de 4 anos já é diluído todo o investimento. Então, quando se coloca aí 8 a 10 anos, é um prazo aí bem adequado para esses investimentos aí serem diluídos. A taxa, na questão do rural, obedece os mesmos encargos do Plano Safra, tá? É um juro fixo. Inclusive, está findando aí o Plano Safra 2021-2022, finda agora na quinta-feira, dia 30 de junho. A partir do dia 1º de julho, já vai ser uma nova precificação de taxas. Mas hoje, a taxa de juros até quinta-feira, até o dia 30, ela vai variar conforme o porte, mas entre 5% e 6% ao ano. Já temos uma sinalização aí que para o próximo Plano Safra já vai ter um incremento dessa taxa, até mesmo quando a gente considera aí o momento que a gente vive aí da Selic, etc., já é mais ou menos esperado aí essa elevação. No segmento não rural, né, o público-alvo são empresas de todos os portes. No caso do empreendedor individual, tem algumas características diferentes, inclusive a prazo, mas também atende, né, de uma maneira muito semelhante à área rural, também em alguns casos pode chegar a 20 anos. No segmento não rural, né, no segmento empresarial, não existia o juro fixo. A partir do dia 2 de maio, na verdade, sempre foi o juro fixo, desde 2018 deixou de existir, né, era sempre um juro pós-fixado, e agora, 2 de maio de 2022, retornou a possibilidade do juro fixo. E também se mantém a possibilidade do juro pós-fixado. Então, são duas modalidades hoje que a gente tem de contratação dessas operações. Uma em que os encargos se constituem, né, por uma taxa fixa mais a variação do IPCA, o IPCA é a inflação, tá? E tem uma outra modalidade que é um juro fixo mesmo, né? De largada já sai um juro fixo. Ele, a primeiro momento, aparentemente é um pouco maior do que o juro pós-fixado, mas tem também o benefício de não ter nenhum tipo de variação, né? Você já sai na largada sabendo quanto é que vai ser do começo até o fim. O FNO Energia Verde nada mais é do que a sublinha, né, que tem dentro do Amazônia Empresarial Verde, com exatamente as mesmas características, né, a mesma precificação de encargos financeiros. Importante registrar, tá, pessoal, o FNO ele é isento de IOF, então já é um diferencial competitivo aí importante na parte do custo final da operação. Esse, como falei, é um caso bastante específico, aí, em alguns poucos casos aí que a gente consegue classificar como ciência, tecnologia e inovação, quando a gente tem aí, né, dentro dessa estruturação de geração, algum ponto que a gente tem aí, né, mais disruptivo, né, que foge daquilo que é convencional aí no mercado e que a gente faz ter algum ganho de eficiência nesse processo. Nesse aqui, eu fiz questão de colocar essa aí da infraestrutura verde, por mais que eu imagino que não deva ser o principal foco aqui da palestra, mas para deixar a informação, né? O banco também, ele vem admitindo aí, né, o financiamento para as empresas que buscam, né, aquela geração
de maior volume, né, direcionando para o mercado aberto de energia. Tem alguns critérios bastante específicos, são operações mais estruturadas, operações que têm aí um nível de complexidade maior, mas o banco formatou aí uma linha específica para atender esse público também, né? Já temos aí algumas operações nesse sentido, estamos conversando aí com 2 grupos aqui no estado do Amazonas, inclusive, para poder avaliar a possibilidade dessa implantação, e é uma linha bastante interessante aí. Para não ultrapassar aí os 15 minutos aí que foi sugestivos, né, Daniel? Eu finalizo aqui e fico à disposição aí para, na sequência, a gente poder estar batendo um papo aí e tirando as dúvidas que aparecerem. Muito obrigado, viu? Obrigada, Esmar. Agora eu passo a palavra para a gerente geral do Meu Financiamento Solar, Yasmin Jorge. É uma gestora com mais de 10 anos de experiência, com passagem por grandes instituições financeiras. É formada em Direito e tem especialização em Gestão Comercial pela Fundação Dom Cabral. E o Meu Financiamento é a empresa anfitriã do Absolar MIT Norte. Com a palavra, Yasmin. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem fazer melhor, hein, gente? Boa tarde, pessoal. Aí, o pessoal veio do almoço, parabéns. Legal, gente, muito prazer. Eu represento o Meu Financiamento Solar. Para quem não sabe, o Meu Financiamento Solar é uma fintech do Banco BV. A gente disponibiliza linhas de crédito tanto para pessoa física, no valor de até R$500 mil, pessoa jurídica, no valor de até 3 milhões. Tá? A gente disponibiliza uma plataforma exclusiva para o integrador conseguir acompanhar as propostas e oferecer o financiamento aí BV para o cliente, tá bom? Mas hoje eu não vim falar muito das particularidades do produto, mas estarei aí mais tarde disponível ali no nosso balcão do produto aí para quem tiver mais dúvidas, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa região maravilhosa que eu cheguei ontem, com esse calor, que aqui não tem inverno, né? O pessoal de São Paulo quer morar aqui, né? Porque não tem inverno. Então, vamos falar um pouquinho da região. Então, qual que é o cenário do mercado de energia na região norte, né? Então, hoje o mercado de energia, a gente já atende, né? Atende 5,9 milhões de unidades consumidoras, com uma população aí de 17,3 milhões. E aqui eu trouxe... Tem um... Olha, que chique esse negócio aqui, ó. Que demais! Na minha época era uma luzinha vermelha só, né? Então, aqui eu trouxe para vocês o ranking, né, das concessionárias aí que fornecem energia. E aí a gente nota que, em primeiro lugar, aqui, estando no quarto, no Brasil, a Amazonas Energia tem a tarifa mais alta, né? E aí, quando a gente olha, o segundo semestre ainda vai ter mais reajuste. Então, esse é o ranking das tarifas aí que a gente que sai do nosso bolso, né, do bolso do consumidor. E aí, quando a gente fala de aumento, né, desde quando a gente sofre com os aumentos de tarifa? Eu trouxe um gráfico aqui que é do Ministério de Minas e Energia e só tem até 2019. Mas notem que a gente sofre com um aumento desde 2005. Aqui, não estou sabendo manusear esse negócio para lá. Desde 2005, né, gente? Então, olhem, desde 2005 a gente tinha uma média aí de R$300 na conta de energia. Em 2019, que é o último dado do gráfico, a gente passou para R$500. Ou seja, agora, né, em 2022 ainda é maior esse valor, né? Então, a gente já sofre há algum tempo com os aumentos tarifários. E quando a gente fala de energia, né, a oportunidade na região de geração distribuída,
Hoje são 74 mil unidades consumidoras com 64 mil sistemas instalados. Veja, lá no primeiro slide a gente fala que tem um potencial 5,9 milhões de unidades consumidoras e que, de fato, possuem 74 mil. Praticamente 1%. Então, a gente ainda não explorou todo o potencial da região, tem muito potencial e só tende a crescer. E o financiamento é o que mais vai acelerar o setor, porque a gente viabiliza, né? A gente, como o Daniel colocou aqui, a gente desmistifica essa questão do caro, e depois eu falo um pouquinho, e viabiliza, torna acessível a energia solar. E como que está a classe de consumo disso, né? Então, só reforçando aqui o que os meus colegas trouxeram, que hoje a maior parte é ainda o residencial, em segundo lugar aí a gente tem comercial, em terceiro rural. Tá? Do ranking das regiões que mais investem aqui em energia solar, a gente tem aí, da região Nordeste, a gente tem em primeiro lugar, aí, ocupando a 13ª posição do ranking nacional, o Pará, depois o Tocantins, Rondônia, Amazonas, Acre, Amapá e Roraima. Então, destaquei aqui um pouco para vocês de como é que está essa organização desse ranking de regiões que mais investem. Tá? E aí, falando de investimento, a gente consegue perceber ao passar do tempo, ao passar dos anos, o quanto que a gente vem investindo. Em 2019, foram 5,4 bilhões de investimento. Em 2020, 7,9, em 2021, 16,2 bilhões. Para quem não sabe, o BV esse ano tem uma estimativa de fazer uma liberação de 12 bi em crédito, só o Banco BV. Então, o investimento é muito alto, né? E dentro desse investimento, de toda essa acelerada que a gente está dando aí para o setor, 57% das vendas efetuadas em 2021 foi através de financiamento. Ou seja, quando a gente fala, quando o Daniel falou, a gente quer desmistificar um pouco se energia solar é cara ou não, é justamente isso, porque o início do setor, lá em 2015, o consumidor, quando ele queria, né, tinha o interesse de instalar energia solar, ou ele fazia com recursos próprios, ou ele não fazia. Né? E as linhas de financiamento vêm para justamente levar e tornar acessível a energia solar para todos. Uma curiosidade, dentro do meu financiamento solar, grande parte dos nossos clientes é pessoa física com rendas de até R$5.000. E como é que isso reflete, né, esse crescimento lá no meu financiamento solar? Então, eu trouxe aqui para vocês um comparativo do primeiro TRI com o segundo TRI primeiro TRI de 2021 versus o primeiro TRI de 2022. A gente cresce 79% em volume de originação, isso só região norte, tá, gente? E aí, como é que isso fica no ranking, né? A gente tem aqui 58% com o Pará, liderando esse ranking da região norte. Depois, a gente tem 17,7% com o Tocantins, 8,6% Amazonas, 6,5% Rondônia, 4,2% Acre, 2,9% Amapá e 2,1% Roraima. Falei certo, né? Roraima. Não é Roraima, viu, Yasmin? Né? Legal, gente. E falando de volume de instaladores, né? Aquele é um pouco de como como que aparece a originação, como é que fica esse ranking em volume de originação, e aqui um pouco como é que está distribuído esses instaladores, né? Então, como é que vocês estão distribuídos lá no ranking do meu financiamento solar? Então, a gente tem o Pará com 44,8%, então 44,8% são instaladores que estão no Pará, 19% no Tocantins, 13% em Rondônia, 11,6% no Amazonas, 4,3% Acre, 4,1% Amapá e Roraima 2%. E a divisão desse público é 56% pessoa física e 44% pessoa jurídica. O que é um dado para a gente super relevante, porque o ano passado a gente tinha 70-30, era 70% residencial e 30% pessoa jurídica. Então, a gente percebe um avanço também de pessoa jurídica, pequenos comércios, né, investindo e querendo cada vez mais investir em energia solar. E o financiamento acaba, obviamente, contribuindo para isso.
Legal? E por que as pessoas buscam, né, o financiamento? Por que a gente procura? Por que o cliente de vocês vão lá e pedem para vocês, querem estar lá? Então, o primeiro ponto é a economia, né? Sempre a gente fala disso, o cliente reclama bastante disso. Aqui é uma região que sofreu muito com os reajustes e tende a ter mais reajuste aqui para o segundo semestre. Então, o fato de trazer essa previsão de gastos, que eu falo ali um pouquinho para frente, traz um conforto e faz com que o cliente consiga, de uma certa forma, ter a economia. Tá? E depois, no próximo slide, eu mostro um pouco disso para vocês. O segundo é um pouco da autonomia, de gerar a sua própria energia. Quem fez, em algum momento, o modelo na pandemia de home office sentiu o quanto quedas de energia e, consequentemente, de sinal, internet, refletiram, né, e foi ruim. Então, o cliente poder gerar essa autonomia é o que muitos buscam. Previsão de gastos. Então, por exemplo, dentro do meu financiamento solar, a gente tem parcelas fixas. O fato de ter parcela fixa e não mudar faz com que o cliente saiba exatamente o valor que ele vai pagar do início ao final do contrato. E aqui é a região, nosso coração do Brasil, né, energia limpa. Então, isso é algo que cada vez mais a gente tem que fortalecer e colocar como propósito. E aí eu trouxe para vocês uma coisa aqui. E ficou ali em cima, mas eu vou falar para vocês. Seguinte, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. A gente fala muito sobre o cliente trocar a conta de energia pela conta do financiamento. Tá? Só que o que acontece? Os bancos sofrem, né? Tem um desafio aqui, que é um pouco do desafio da taxa Selic, do cenário macroeconômico. Tudo isso contribui para, de repente, o cliente, neste exato momento, não conseguir trocar 700 por 700. Então, eu trouxe um case aqui para compartilhar com vocês, para ver como é que tudo isso aqui funciona na prática. Então, eu estou falando aqui de um cliente que tem uma conta de energia no valor de R$700. Tá? Para um cliente que tem uma conta de energia no valor de R$700, a gente está falando aqui que um preço médio aí de instalação vai ser em torno de R$ 35.986, tá? Com uma potência de 6,8, com quantidade de painéis de 20 painéis de 340 watts, e uma área mínima aí de 54,4 metros quadrados, tá bom? Com essa geração média mensal. Então, é esse cenário que temos. Eu fiz uma simulação, usando aqui um CEP da região, para ver como é que isso ficaria na prática e mostrar exatamente a conta aqui para vocês. Então, eu estou falando que o cliente, ele tem uma conta de luz de R$700, ele vai ter um financiamento de R$952. E quando a gente olha aqui no primeiro, no segundo, no terceiro ano, a primeira coisa que o cliente vai trazer para vocês é: "Ai, não, mas e agora? Eu não quero, eu quero trocar". É óbvio que quando a gente estende maior a parcela do financiamento, tende a ficar mais próximo da conta de luz, né? É esse o exercício que a gente faz para poder fazer a troca. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que mesmo no primeiro momento que ele pague R$952, aqui é um comparativo de um ano que ele não tem energia solar para um ano que ele tem energia solar. Então, eu estou dizendo que no primeiro ano, se ele não tivesse energia solar, ele pagaria R$ 8.400. Com a energia solar... Cadê o valor que não está aqui, gente? Me deram um... Espera aí que eu vou... Não está aqui, né? Acho que apagou, está vendo? Aqui está o valor aqui embaixo. Ó. Não está. Será? Deixa eu ver. Não sei, desconfigurou. Não volta. Não volta e nem vai para frente. Congelou aqui. Mas tudo bem, eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho a apresentação aqui. Consigo ir agora? Ainda está. Bom. Gente, eu vou compartilhar a apresentação com vocês, mas aqui, na verdade, o que eu queria mostrar, que aqui
desconfigurou e não mostrou. Então, eu estou falando que, a partir do quarto ano, essa conta começa a se pagar, tá? Então, eu posso compartilhar depois. Ih, não foi sozinho. Você está mexendo aí, né? Você está me sacaneando, né? Eu acho que você está. É pegadinha, né? Eu estou achando, Bruno. Bom, e aqui, em 7 anos, aqui é um custo, ele vai ter um custo com energia solar de 80 mil, comparado se ele não tivesse energia solar, ele teria um gasto de 108 mil reais. Então, assim, quando a gente coloca na linha do tempo, isso faz toda a diferença. E fica claro no próximo slide. A gente tem ali o período de 7 anos do financiamento, então, quanto ele tem aí de economia, né, porque vai começar a se pagar a partir do 4º ano. Então, em 7 anos, o cliente acaba economizando mais de 28 mil reais com o payback da operação no 4º ano. Tá? Então, ele já se paga e já começa a acumular a economia, já começa a acumular o investimento, né? Ele tem esse retorno, economizando até 95% da conta. Tá? E quando a gente coloca os 7 anos do financiamento mais os 8 anos do encerramento de um prazo, né? Quando a gente coloca em 15 anos, são 500 mil reais de economia, gente. 500 mil reais de economia. Se a gente vai até o 20º ano aqui, dá um total de 1,5 milhões de economia. Então, no primeiro momento, o que eu queria trazer para vocês é que talvez no primeiro momento o cliente fale, essa questão de taxa, fale sobre... Aí, arrasou, muito obrigada. Era isso aqui, ó, esse comparativo. Então, no 4º ano, ele tem... se ele não tivesse energia solar, ele gastaria R$ 45.100. Aqui, 45.700, só que aqui, na linha do tempo, quando você olha detalhe, já no meio do 3º ano, a conta de energia ela já se iguala com o financiamento. Porque com os reajustes, a parcela, por ser fixa, ela vai se manter ao longo do tempo, ao longo do financiamento. Com os reajustes, a chance desses R$ 700 chegando mais próximo nos 900 é maior. Tá? Então, é essa economia que ele acaba tendo na linha do tempo aqui. Então, o cliente ele fala muitas vezes de eu quero ter a economia, eu não quero mais ser refém. E a melhor coisa que a gente tem que fazer, o exercício que a gente tem que fazer com ele é olhar na linha do tempo, quanto ele economiza a médio e a longo prazo. Tá? É óbvio que, no momento atual, o cenário macroeconômico acaba sendo relevante para decisões de taxa, né? Mas o importante é a gente olhar sempre o quanto ele consegue economizar com tudo isso. Tá? Ao longo do tempo, ele economiza muito. Beleza? Ih, tá voltando tudo, tá tudo... Bom, é isso, gente. Obrigada, desculpa os quiprocó aqui da apresentação, mas eu estou aqui mais tarde, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar um pouco do produto, do meu financiamento, né, eu auxilio vocês aí com um pouco da plataforma. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, Yasmin. Agora daremos início ao nosso debate. Eu convido a coordenadora estadual da Absolar no Pará, o coordenador Daniel Sobrinho, para mediar essa mesa. Lembrando que as perguntas que vocês fizeram já estão com o Daniel, e quem quiser fazer novas perguntas ainda dá tempo. Pode acessar o QR Code aqui no auditório, ou então, para quem está de forma remota, na página do evento. QR Code aqui nas nossas laterais. Bom debate a todos. Já temos aqui 2 perguntas já. Eu imagino que essa é a primeira pergunta que seja para o Edmar do Basa. Acho até que ele comentou sobre isso, ele pode complementar. É a pergunta do Kevin Garcia da Silva Dourado, da Megatron Energia Solar. Qual a possibilidade de geração de uma linha de crédito para sistemas off-grid? Acho que ele pergunta isso porque para on-grid precisa aprovar o ponto de conexão. Para off-grid não precisa. Então, ele quer saber se está disponível essa linha de crédito. Acho que a Yasmin pode responder também essa pergunta aqui. Lá no banco já existe essa possibilidade também, né? É lógico que ela existe
preponderantemente na área rural, né? Não tem muito sentido você ter essa linha na área urbana, mas na área rural a gente atende. Quer comentar, irmã? O sistema On-Grid ainda não é a gente não tem ainda uma linha de financiamento específica para esse tipo de sistema. O off-grid. O off-grid, desculpa, eu falei On-Grid, né? O off-grid a gente ainda não tem uma linha específica, a gente estava até comentando com alguns parceiros aqui na hora do almoço, ainda é algo sendo estudado pela área de produto aí, até porque existe um questionamento que a gente tem um pouco sobre durabilidade dessas baterias hoje, o tempo do financiamento, o como a gente pode garantir para o cliente final que o sistema está instalado e está funcionando. Então, tem alguns questionamentos que a gente, enquanto produto, está avaliando ainda para poder fazer a liberação desse tipo de produto aí, de financiamento. Obrigado, Yasmin. Tem outra pergunta aqui do André Aranha, da Amazing Drone. Essa aqui é para o Esmar. Poderia nos explicar um pouco mais sobre o FNO, CT e I? Como é liberado o financiamento, quais as classes de valor de financiamento, qual o prazo máximo, taxa de juros e quais os requisitos? Pois é, eu coloquei essa linha da Ciência, Tecnologia e Inovação porque está lá no portfólio, né? Mas ela é uma linha bastante restrita, né? É uma linha que, para ter uma ideia, 2022, se eu não me engano, lá a rúbrica total, o banco, 50 milhões de reais para atender toda a região norte, né? Mas basicamente assim, o primeiro ponto a ser enfrentado nela é isso, né? Conseguir classificar alguma inovação, né, no sistema produtivo ali para poder classificá-la dessa forma. Existe um comitê que faz essa classificação, né? O interessado solicita e a gente envia para lá. Ela em prazo é muito semelhante, né, às demais. A diferença principal dela e o maior atrativo é que os encargos financeiros, né, a taxa de juros, ela é menor. Então, basicamente, né, em linhas gerais, é isso. É o caso que a gente tem que avaliar caso a caso e com uma justificativa, né, de inovação para poder ser classificado dessa maneira. Obrigado. Não tem mais perguntas, eu tenho umas perguntas minhas aí que nós estamos ainda com um tempinho. A pergunta é para os dois, né? Vamos começar pela Yasmin aqui. Qual é o tempo médio entre o pedido que o cliente faz e a liberação do crédito, em média? Pasmem, no mesmo dia. A gente paga no mesmo dia o financiamento, tá? O que hoje a gente tem um SLA médio de 7 dias. Por que 7 dias? Porque o que mais demora hoje no processo, a esteira do processo, é o recebimento das notas, né? Hoje o nosso pagamento é por split de notas, então a gente paga a nota de serviço e a nota de equipamento. Então, até a gente colher essas notas acabam demorando, né? Um pouquinho. Então, a gente fica na expectativa aí de receber nota, mas quando a gente recebe, mandou o financiamento hoje, aprovou, a gente paga no mesmo dia, recebendo a documentação, no mesmo dia a gente paga. Ok. Aí, a minha pergunta, eu só acrescentaria essa possibilidade, se no caso do BASA, também existe possibilidade de separar as notas, a nota do equipamento e a nota do serviço, e o tempo médio de liberação, mais ou menos. Hoje é mais comum até ver já vindo separado, né? O que é equipamento, o que é serviço, aí não há problema nenhum. Em relação ao prazo médio, a SLA, de fato, né, a gente não consegue competir com um banco privado, até mesmo porque lá no banco privado, né, na composição dos encargos financeiros, que é de livre definição, né, já vem precificado o risco que o banco pretende tomar. Já no caso do Banco da Amazônia, não, a gente está com um recurso carimbado, né, um recurso federal e que tem que atender todo o normativo, todo o regimental que trata sobre ele, e aí acaba demandando, de fato, um prazo maior. Hoje o nosso prazo médio ele varia entre 30 a 60 dias a operacionalização desses financiamentos. Obrigado, irmã. Apareceram mais duas perguntas aqui da plateia, do Odirley Andrade Amaral, da Soft Engenharia Solar. Essa é específica para o Esmar. Se todas as linhas de crédito, a pessoa precisa ser correntista do BASA?
Necessariamente vai precisar, por quê? Porque o financiamento, a amortização dele é feita via débito em conta, todos os casos, né? Tanto faz pessoa física ou pessoa jurídica. Então, de fato, precisa sim ser cliente do banco. E tem uma pergunta aqui do Edson Duarte, da EJB Energia Solar, essa é para Yasmin. Se há previsão para o BV aumentar os prazos de vencimento para 96, 108 e 120 vezes. A gente teve, no início do ano, o prazo de até 10 anos de pagamento e não teve apelo. A gente ficou por uns 2 meses rodando ali como uma tentativa por 120 meses e a gente percebeu uma baixíssima aderência e a gente acabou tirando do ar. Mas a gente sempre está disposto ali de reavaliar, entender o momento do mercado e avaliar. Então, isso é uma coisa que a gente pode perfeitamente levar aí como apelo internamente para reavaliar. Ok, obrigado, Yasmin. Mais uma pergunta do Odilei Amaral, da Soft Engenharia, para o BASA. Se precisa de garantia real para os empréstimos pessoa jurídica no BASA. Imagino que seja para essa linha de crédito de energia solar. Aí vai depender, né? Deixa eu explicar. O banco, de uma maneira geral, na verdade, quando você vai para a palavra crédito, né? Ela, etimologicamente, ela vem da palavra acreditar. Então, é lógico que quando você trata de um cliente tradicional, um cliente que a gente já tem histórico creditício, que a gente já tem toda uma linha de avaliação, a instituição financeira consegue flexibilizar um pouco mais as condicionantes, porque já tem um histórico aí que dá sustentação. Isso já é diferente quando você trata de um cliente mais novo, né? Então, assim, lógico, fazendo aqui uma ilustração, né? Você pegar aí uma pessoa jurídica, né, que se formalizou semana passada e vem buscar o financiamento, né, para uma linha dessa, a princípio é possível se atender, mas é lógico que, pegando esse caso hipotético aí, as exigências são maiores. Então, o que eu posso afirmar é que varia de caso a caso, né? Em alguns casos é passível da gente fazer de uma maneira mais simplificada, tomando inclusive apenas o próprio equipamento como garantia, e tem alguns outros casos, né, que pela análise de crédito do banco indica uma necessidade de maior robustez nas garantias, o banco exige sim a garantia real. Obrigado. Só tenho mais 2 perguntas aqui, uma do João Brinceno, uma terceira agora, do Guilherme Ramos e do Lucas, da Sistec. A gente vai encerrar por aqui essas 3 perguntas, porque faltam 10 minutos. Nós vamos fazer as 3 perguntas, tá? Mas a do Lucas vai ser a última pergunta aqui. A pergunta do João Brinceno, da Hardsol, é para o BASA. Qual o pré-requisito principal para adquirir a linha de crédito para uma empresa através do BASA? Pré-requisito principal. Não tem como citar um único pré-requisito, né? Quando você vai para o crédito, ele tem, via de regra, aí, pela cartilha, são os 5 Cs do crédito, né? Vai desde da primeira linha lá, que é o caráter, né? Isso é a vontade que a pessoa física ou jurídica tem de honrar as suas obrigações, e passa por diversas outras, né? Capacidade, colateral, etc, etc. Então, é o conjunto, tá, que faz trazer viabilidade ou não uma proposta. Obrigado. Pergunta do Guilherme Ramos Delgin. Eu acho que seria para os 2 palestrantes aqui. Para aumentar a quantidade de financiamentos, quais as possibilidades de parcerias e ações entre bancos ou instituições financeiras com integradoras de energia solar? Bom, Yasmin. posso falar do meu lado aqui, porque a gente faz um trabalho bem forte aí de parceria com os integradores. A gente tem uma plataforma exclusiva para o integrador poder fazer a gestão das propostas de financiamento. Então, essa plataforma exclusiva, vocês acompanham o status das propostas, você cria o usuário para equipes de venda,
A gente tem programas de incentivo e de relacionamento para que o instalador possa acumular pontos e trocar por produtos, né? E produtos que eu digo de várias plataformas, Fast Shop, Magazine Luiza, enfim. Podendo também cadastrar equipes de vendas para fazer o acúmulo dessa pontuação. Então, todo o nosso trabalho visando essa parceria e essa construção com o integrador. E o que a gente oferece é a facilidade, a agilidade, essa solução digital sem perder esse atendimento humanizado, é o que a gente procura fazer todos os dias lá para manter e fortalecer toda a parceria. Obrigado, Yasmar. Até achei interessante, foi a Eugênia que fez a pergunta? Foi a Eugênia que fez a pergunta. Pois Eugênia, inclusive, é nossa cliente também, deixar aí já um convite para a gente sentar e conversar e entender melhor como é que seria essa formatação dessa proposta aí, né, de integração. Mas, a primeiro momento, né, como eu mencionei lá, por o banco ele operacionalizar os recursos do FNO, que é um recurso controlado, é um recurso, né, federal, e tem uma série de obrigações que têm que ser cumpridas, né, para a aplicação, ele dificulta, né, essa prática da gente, né, terceirizar essa, vamos dizer assim, essa comercialização, né, essa aplicação. Mas, de uma maneira geral, né, o banco ele tem diversos parceiros, né, e não formalmente, mas informalmente, é muito comum a gente receber indicações, né, encaminhamentos lá para o banco avaliar, e é sempre muito bem-vindo, tá? O banco está sempre de portas abertas, né, para parceiros, clientes, não clientes também, que queiram eventualmente lá conhecer um pouco mais do banco, né, ter uma conversa mais personificada em relação à sua necessidade, a gente está lá de portas abertas. Obrigado, irmã. E a última pergunta que eu vou fazer, gente, se vocês tiverem mais perguntas depois, vocês podem encaminhar, que a gente repassa depois para os palestrantes e vocês vão ter resposta, com certeza, porque a gente está com o tempo realmente quase estourando aqui. A última pergunta aqui é do Lucas, da Sistec, e é para Yasmin. O principal fator da análise de crédito do meu financiamento solar é o score? Na verdade, não. O score ele tem uma composição relevante, né, para compor toda a nota desse cliente. Para quem não sabe, o score ele é uma pontuação de mercado que vai de 0 a 100, né? Então, quanto mais próximo do 0, tecnicamente entende-se todo o mercado financeiro que existe menos chance desse cliente ser adimplente, né? E quanto mais próximo existe mais chance dele ser inadimplente. Então, se ele é mais próximo de 0, a chance dele ser inadimplente é alta. Agora, se ele é mais próximo de 100, existe mais chance dele efetuar o pagamento. Então, esse é assim que funciona o score. Só que o banco ele não olha só isso. Tem uma série de composições de riscos que obviamente não são revelados, toda a área de banco de risco tem seu formato de análise, ele contribui, mas não é o principal fator de relevância na hora de determinar a liberação de um crédito. Até porque senão a gente fica só refém de o cliente pagar ou não pagar uma conta. Quem aqui nunca esqueceu de pagar uma conta? Então pode acontecer, não é só o fator mais relevante, não. Gente, muito obrigado a vocês, foi realmente bem participativo o painel, para a quantidade de perguntas. A gente teve que realmente restringir por causa do tempo, né? Quero agradecer a Yasmin, ao Osmar pela presteza, pela qualidade das palestras, pelas respostas. E eles continuam à disposição para depois conversarem aqui no Coffee Break, e nós também ficamos à disposição. Muito obrigado a vocês. Obrigada a todos que participaram desta mesa, a vocês também que nos enviaram as perguntas. Nós vamos agora para um coffee break. Na sequência, retornaremos para o terceiro painel do dia, que vai tratar sobre inovação tecnológica para a região amazônica. Para quem está aqui conosco, bons negócios nesse intervalo. E para você que está nos acompanhando de forma remota, acesse o espaço virtual, porque também tem oportunidades para você.
Antes de todos saírem, queria dar um recadinho apenas. Nós temos um convênio com o estacionamento multiparque. Para ter acesso, basta informar no guichê que você veio para esse evento aqui da Absolar. Nos vemos daqui a pouco. Não se esqueçam que tem a nossa música tema. Assim que ela tocar, já é hora da gente se encontrar novamente aqui. Até mais.